Então, o nosso time de análise hoje composto por Gustavo Uribe, que está com a sua barba crescendo, está ficando com cara de Gustavo Uribe de fato, né? E também Alexandre Polis, bom dia para vocês, viu? Gente, vou começar com você, Uribe. A gente viu aí nesses recortes, né, tanto do Rio de Janeiro para a disputa no Rio de Janeiro, de fato, e quanto a disputa nacional no Rio de Janeiro, entre os eleitores do Rio de Janeiro, a gente viu um crescimento dos bolsonaristas, né? Cláudio Castro e também do presidente Bolsonaro subindo também aí nas pesquisas de intenção de voto para a disputa presidencial. O que a gente pode atribuir a isso, Uribe? A gente está sem o áudio, né? Estamos sem seu áudio. Ah lá, desligou. Agora o áudio tá ligado? Agora, se ligar, ajuda. Ótimo. Bom dia a todos. Bom dia, Marcela. Bom dia, Daniel. Bom dia, Alexandre. Já começamos com gafe. Essa barba foi numa benzedeira. Isso é limão, cachaça, 4 Ave Marias e 5 Pai Nosso. Então tá crescendo aos poucos, Marcela. O que a gente pode atribuir ao crescimento de Jair Bolsonaro? 3 fatores principais. O primeiro, a campanha de Jair Bolsonaro tentando aumentar a rejeição de Luiz Inácio Lula da Silva. Este movimento foi exitoso e tem mostrado um aumento grande da rejeição de Lula, não apenas no Rio de Janeiro. Na pesquisa nacional, nós também vimos uma oscilação positiva. Ela chega a ser maior do que a rejeição de Jair Bolsonaro no estado do Rio de Janeiro. O segundo fator é principalmente relacionado às preocupações do carioca. O ex-presidente Tancredo Neves costumava dizer que chegar à presidência da República é uma questão de destino, mas não é apenas destino. É se aquele candidato atende às demandas da população naquele momento. E a preocupação é violência. Quem carrega mais a bandeira de combate à violência é Jair Bolsonaro, em vez do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, quando a expectativa é por uma pauta, o eleitorado costuma ter aquele viés de confirmação que se diz tanto das pesquisas eleitorais. Ele acaba arrumando para outra candidatura. E o terceiro, um cabo eleitoral forte e com a máquina na mão. Cláudio Castro tem melhorado a sua avaliação entre os jovens e, sobretudo, na Baixada Fluminense e no interior. Houve um crescimento muito grande da avaliação dele de governo e isso acabou indo também para Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro teve uma melhora entre os jovens, escolarizados e ricos na Baixada Fluminense e no interior do Rio de Janeiro. Então é um cabo eleitoral que tem ajudado muito ele e está fazendo com que ele cresça nas pesquisas. Então são os 3 fatores principais que explicam este crescimento, essa oscilação positiva de Jair Bolsonaro, que já está na frente de Luiz Inácio Lula da Silva no Rio de Janeiro, mas o Daniel bem lembrou, ainda na margem de erro. Vamos, Alexandre Borges, acho interessante da gente somar a esses critérios apontados pelo Uribe a questão religiosa também. O voto evangélico no Rio, ele é muito importante, né? E ali, Bolsonaro tem 55% das intenções de voto entre os evangélicos e Lula vai de 26 para 21. Bom dia para você. Bom dia, Daniel, Marcela, Uribe, a todos. Você leu minha mente, era exatamente o que eu ia comentar. Você tem aqui no Rio um fator do voto evangélico. A Igreja Universal nasceu aqui, Edir Macedo. Você tem o Malafaia carioca, que é daqui também. Quer dizer, você tem uma força desse. E quando a gente fala evangélico também, vamos separar. Você tem algumas igrejas evangélicas chamadas tradicionais, né? Os metodistas, presbiterianos, batistas. Mas você tem essa ala que é o chamado neopentecostal. E esse é um segmento que está caminhando muito forte com o Jair Bolsonaro. É um segmento que, segundo as pesquisas, segue muito a orientação do pastor em relação ao voto. E Bolsonaro focou muito no discurso de costumes, focou muito na aliança com esses líderes dessas denominações, dessas igrejas específicas, que é também o que explica, além do que o Uribe falou, claro, tudo que ele falou é muito importante, e o fator evangélico ajuda, porque como o Bolsonaro a gente sempre mostra, as pesquisas mostram, ele tem muita dificuldade com o eleitor mais pobre, mas a maneira que ele arrumou para chegar no eleitor mais pobre é via os costumes e falando com os evangélicos. Então, quem não é evangélico ainda tem uma certa resistência a ele, mas o pobre evangélico tem ali na discussão de costumes e na orientação dos seus pastores, ele tem uma tendência a
seguir Jair Bolsonaro, o que todas as pesquisas estão mostrando. Então, esses fatores todos têm que ser considerados e isso também se reflete na disputa para o governo do Estado aqui, quando a gente fala de Cláudio Castro, que é o candidato bolsonarista, mas que também não é como Tarcísio de Freitas, não é como outros fora aqui desse eixo, que são muito identificados com Jair Bolsonaro, que eu brinco, chamo de candidato Arminha, aquele candidato que emula as expressões do presidente, que fala como ele, que tem o mesmo tipo de linguajar. Cláudio Castro não faz esse estilo. Ele é um estilo mais comedido, mais moderado, mais conciliador, trabalha muito nos bastidores e ele deu também essa sorte de lutar contra Marcelo Freixo, que é um candidato que está tentando aí mudar a imagem, o que o pessoal chama de rebranding, né? Está tentando tirar dele a imagem do político do PSOL radical, e foi para o PSB, que é o mesmo partido de Geraldo Alckmin, né? Ele falou agora que não tem como prioridade a questão da descriminalização das drogas, ele está tentando ter um discurso mais moderado, mas e ninguém está dizendo que isso é impossível de ser conseguido, mas leva realmente muito tempo, porque ele ficou mais de 20 anos nesse campo político e ele se tornou conhecido da população aqui do Rio de Janeiro desse jeito. Ele pode mudar essa percepção na cabeça das pessoas? Pode, mas isso leva talvez muito mais tempo do que esses meses que ele está dedicando a essa mudança de imagem e talvez, até provavelmente, não dê tempo de mudar essa percepção até a eleição.